Palavra para o presidente do Instituto da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Dr. Roberto Brant, para a sua manifestação. Seja muito bem-vindo, ministro. Bem, bom dia. O ministro Vital do Rego colocou com muita precisão. A questão da burocracia no Brasil ela tem um componente cultural fortíssimo, porque nós somos um dos únicos países do mundo em que o Estado se estabeleceu antes que houvesse uma sociedade. E mesmo quando o Estado era mínimo, na época do Império, por exemplo, ele não se cansava de estabelecer regras para disciplinar a atividade econômica, frequentemente até para inibi-las. Então, isso é uma longa tradição cultural da qual nós não vamos nos livrar com muita facilidade. Agora, esse evento aqui é muito importante, porque o Tribunal de Contas, na imaginação geral, seria exatamente aquela entidade que gostaria de multiplicar as normas, porque aí ele daria mais sentido à sua própria existência e seu próprio funcionamento. Quando o próprio Tribunal de Contas olha-se diante do espelho e fala assim, nós não podemos conviver com tanta normalização, essa normalização é excessiva e ela está afetando, né, os objetivos fundamentais da sociedade, isso é um passo muito grande. É o chamado protagonismo do bem, que não é o que nós vemos hoje no Brasil muito. Hoje nós temos muito protagonismo do mal por as instituições de controle e veto. Mas o Tribunal de Contas tem dado uma contribuição muito interessante. Outro registro é exatamente a exposição do secretário executivo do Ministério do Planejamento, que me faz lembrar que esse governo ele tem uma agenda invisível que é extraordinariamente correta. Nós já fizemos várias tentativas no passado de abordar a questão da desburocratização. Ainda no governo militar, nós chegamos a ter um ministério com uma pessoa, com ministros importantes, situados ali no núcleo do governo. Mas, quando a gente olha para o presente, a gente parece que todo esse esforço foi em vão, porque não há percepção de que, em algum momento, esse cipoal burocrático tenha sido arrefecido. Mas nós agora, também naquele tempo, isso é um tempo pré-digital, pré-revolução informacional. Então, hoje, realmente, abre-se uma avenida muito grande. A informatização é uma coisa da qual nós não vamos fugir. Agora, o Estado resiste a ela. Se nós compararmos a produtividade do setor privado, no mundo e no Brasil, como ela evoluiu nos últimos 30 anos, e compará-la do setor público é um abismo. Enquanto as fábricas de automóvel produzem 10 vezes mais automóveis com 1/10 da mão de obra. E o Estado continua fazendo a mesma coisa com sempre mais pessoas. Então, o próprio Estado tem interesse em estar criando normas, para estar criando razão de ser. A gente não conhece nenhuma instituição pública que tenha deixado de existir. Quer dizer, a razão que deu origem à instituição cessou de existir, mas a instituição continua existindo. Ela redescobre motivos para viver. Então, isso faz parte da cultura. Mas, quando a gente vê iniciativas, seja no Tribunal de Contas, seja do próprio governo, com essa agenda invisível, mas muito importante, a gente passa a ter um pouco mais de esperança. Agora, essa coisa da burocracia tem de ser vista do ponto de vista do cidadão e das empresas, mas tem de ser vista do ponto de vista do Estado também. O país vive um impasse fiscal que não vai se resolver nunca mais, no sentido de que nunca haverá espaço fiscal para a expansão do Estado. 25% dos gastos federais são com o pessoal. Se você vai para os estados federados, é um pouco mais do que isso. Essa questão da desburocratização é vital, porque uma reforma do serviço público tem de encarar, e não é apenas porque facilita a vida das empresas e facilita a vida dos cidadãos, é que o Estado não pode suportar mais os custos para a sua existência. É uma questão que ainda não está clara, infelizmente, para a sociedade brasileira. Toda vez que a sociedade se manifesta, ela quer mais Estado, ela quer mais serviço público, ela quer mais presença do Estado. Todas as pesquisas dizem exatamente a mesma coisa. Está todo mundo insatisfeito com o nível de presença do Estado e, no entanto, o Estado não pode mais crescer. É um impasse cognitivo aí que vai produzir resultados eleitorais muito perigosos.
de qualquer maneira, essas duas iniciativas vão dando a gente alegria. Agora, com a ressalva de que, como essa coisa da digitalização e da desburocratização tem de ser uma política permanente, vocês mesmos deram aqui o testemunho. Todas essas coisas que vocês fizeram data de 2 anos atrás, ou 18 meses atrás. Como se não tivesse, quer dizer, não havia nenhum esforço anterior consistente, forte, agressivo. Então, nada nos autoriza a imaginar que, a partir de janeiro, essa agenda vai estar presente, porque metade dos candidatos aí prega mais Estado, claramente. Então, eu transmito aqui essa preocupação. Do ponto de vista da agricultura, nós vamos tentar fazer na CNA, já que a gente foi despertado para essa questão, uma tentativa da gente mapear ou recensear as principais demandas da agricultura enquanto setor produtivo, não enquanto cidadãos brasileiros, como atividade produtiva, que demandas a gente poderia. Na verdade, eu posso confessar com tristeza que nós nunca demandamos do Estado nada sistemático a esse respeito. E eu acho que o Estado está agindo por conta própria, seja o Tribunal de Contas, seja o governo. Eu acho que uma contribuição que a gente pode dar é isso, é um pouco elencar as dificuldades verdadeiras. Agora, falta aqui o principal, que é o cidadão. Eu acho que o setor produtivo é muito embaraçado pela burocracia, mas o cidadão, que não está aqui representado, não tem uma entidade, ele é o mais afetado por isso. Agora, indubitavelmente melhorou. A última vez que eu fui tirar passaporte, eu fiquei realmente tão encantado que eu pedi o livro para dar 10, porque eu tirei o passaporte em 10 minutos. Eu agendei, cheguei lá, 10 minutos, acabou. E daí, a 5 dias, eu fui lá buscar, foi exatamente na mesma hora, estava pronto na mesa. Então, não é isso? Hein? Mas 2 vezes presencial. Ah, exatamente. Não, sim, de qualquer maneira, porque o passaporte é sempre uma coisa que existe um pouco de segurança, etc. Mas eu estou só para dizendo que porque a gente tem medo quando a gente precisa de alguma coisa com o governo. Então, eu saio daqui um pouco alegre, vou ver se a gente consegue dar algum tipo de contribuição, que a gente dirigiria ao Tribunal de Contas e ao Ministério do Planejamento, eventualmente, para ver se a gente consegue recensear um pouco, seriam as demandas mínimas. Há algumas coisas que dependem de lei. Por exemplo, as leis ambientais, por exemplo, no Brasil, elas são excessivas, isso sob qualquer ponto de vista. Há estados, por exemplo, como a Bahia, quando você vai iniciar uma cultura anual, por exemplo, um plantio de milho, você tem de apresentar um relatório de impacto ambiental. Isso realmente é uma coisa que só existe no Brasil. Agora, a gente já se cansou de ver coisas que só existem aqui. Felizmente, isso não está no Paraná, nem em Minas, mas há um aspecto aí estatutário, de processo, mas existe um negócio legal também. Talvez a gente pudesse um dia conceber uma ideia de uma lei geral de processos e intervenção do Estado que pudesse afetar municípios e estados para impedir essa excessiva produção de normas contraditórias, como o caso que você disse, um caminhão para passar em cada município, o caminhoneiro tem de ter lá dentro um escritório. Né? Eu sei que houve em Santos alguma coisa desse tipo, tem que ter um escritório. Então, mas a liberdade federativa, tudo bem, mas acho que tem que ter um limite, porque o mundo é ocupado por 2 animais muito diferentes, o Estado e as pessoas e as empresas. Eles não são propriamente amigos, mas eles dependem um do outro, e um pode acabar com o outro. Eu acho que disciplinar o convívio desses 2 animais é uma coisa muito importante.